Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dora e eu comprei finalmente o Kindle verdinho. Ele é a coisa mais fofinha do mundo. Gente, ele é muito pequenininho. Qual que é a ideia que eu tive pra fazer esse vlog? Além da chegada do Kindle verde, eu vou fazer um teste, porque o Kindle que eu tenho há 2 anos já é o Paperwhite e ele já foi descontinuado. Agora, os Kindles de modelo inicial são esse aqui, o Kindle verdinho, e tem, se eu não me engano, ele tem na cor azul e na preta também. E os outros Kindles Paperwhite, Oasis, blá blá blá, que são bem mais caros, são uma linha um pouco mais, digamos, avançada. Mas no geral, o Kindle é um Kindle do mesmo jeito. Mas o que acontece? Eu já tô muito acostumada com o que o Paperwhite me proporciona. Tanto em questão de tamanho, vocês vão ver, eu vou mostrar daqui a pouco melhorzinho pra vocês verem. Esse aqui é bem menor. A tela deles é um pouquinho diferente também. Essa aqui é uma tela contínua, igual uma tela de celular. E essa aqui, ele já volta ao modelo mais antigo dos Kindles, que ele tem um degrauzinho aqui na tela. Faz 2 anos já que eu uso o Paperwhite, não uso muito contínuo, assim. Então eu já acostumei demais com ele. Sem contar que um negócio que eu vou mostrar depois é que o Kindle Paperwhite, ele tem um negócio de ajustar a temperatura da tela. E o Kindle verdinho já não tem isso. E isso pra mim tá sendo a minha maior dúvida de se eu vou acostumar com o Kindle verde. Porque esse negócio de temperatura da tela eu uso demais mesmo. Tanto quanto quando eu tô lendo de dia, eu já coloco a temperatura no quente, já coloco ela numa página um pouco mais amarelada. E à noite, ou eu opto pelo modo noturno, que no verdinho também tem, ou eu coloco a temperatura um pouquinho mais amarelada. E isso pra mim eu acho que vai fazer bastante diferença, vai fazer bastante falta. Por isso, o vlog de hoje vai ser um teste. Vou passar 2 semanas lendo com o Kindle verdinho, apenas com ele. Esse aqui eu vou emprestar. A gente vai ver como que eu vou me adaptar com ele. É um sonho que eu tinha de ter esse Kindle verdinho assim que ele foi lançado? Sim, mas ao mesmo tempo eu tenho que levar em conta as coisas que eu gosto quando eu estou lendo no Kindle, né? Eu não posso simplesmente, é só porque eu comprei um modelo novo eu tenho que me apegar, eu tenho que ficar com ele. Não é assim que as coisas funcionam pra mim. Se eu não conseguir me adaptar e realmente ver que as funcionalidades que eu usava no Paperwhite não vão me fazer falta no Kindle verde, aí tudo bem. Mas se eu perceber que realmente isso é uma coisa que me faz diferença, que vai me fazer falta, esse aqui foi realmente um test drive e eu continuarei com o meu Kindle Paperwhite. De qualquer forma, assim como eu já fiz com todos os outros Kindles que eu tenho, esse é o 4º Kindle que eu compro, eu sempre vendo um deles. Então eu nunca tenho 2 Kindles ao mesmo tempo, essa é a primeira vez que isso tá me acontecendo, porque eu tenho Kindle desde 2017. Então, em 2017 eu comprei o 8ª geração. Se eu não me engano, em 2019 eu comprei o 10ª geração. E em 2023 eu comprei o Paperwhite. E só agora, em 2025, final do ano, que eu comprei o Kindle. Inclusive, eu acho que o nome que eu vou dar pra esse aqui é Pistachindle, porque ele é um pistachinho. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês entendam por que eu vou fazer esse teste, porque realmente é uma coisa que talvez me faça muita diferença na hora que eu estiver lendo. E um outro motivo pra eu começar a gravar esse vlog de hoje é que dia 6 agora, dia 6 de dezembro, vai começar a maratona de final de ano do Geek Freak. E como sempre, eu participo das maratonas dele. Não vou dizer que é sempre um sucesso, vou dizer que quase sempre é um fracasso. Às vezes acontece sempre. Eu vou aproveitar então e fazer todas as leituras que eu separei para essa maratona de final de ano no Kindle verdinho. A maratona desse ano tem um tema então que é de bate-meta. Que ele fez então 6 desafios pra gente cumprir. E desses 6 desafios a gente vai ter que fazer um ringue de escolhas entre os livros que a gente leu. Então, entre o livro 1 e o 2, eu tenho que escolher qual é o meu preferido deles dois. E assim vai fazendo um ringue de luta mesmo. Eu vou deixar a imagem do desenho, que é a maratona aqui na tela, pra vocês conseguirem entender o que eu tô falando. E daí no final a gente escolhe um último vencedor entre esses 6 livros que a gente leu agora no final do ano. Mas basicamente é isso que vai acontecer. Então durante essas 2 a 3 semanas, mais ou menos, eu não sei até quando que eu vou gravar com ele. Hoje é dia 2 de dezembro, esqueci de falar isso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre os dois e daí eu vou virar a câmera pra vocês enxergarem melhor. Vamos lá. A principal diferença que a gente vê agora é o tamanho. Se eu não me engano, o Paperwhite ele tem 12 centímetros e meio aqui e 17 centímetros e meio na lateral. E o verdinho tem 10 centímetros aqui e 15 centímetros aqui. Então é uma diferença de 2 centímetros de cada lado dele. Ele realmente é muito pitiquinho, gente. Eu já coloquei um pingentinho da Kuromi aqui nele pra deixar ele decoradinho.
porque o meu Paperwhite, ele tem adesivos aqui atrás. Os adesivos não são colados, tá? Eu tenho um pedacinho de durex atrás de cada um, então é fácil de tirar, é fácil de remover e limpar ele depois. Aí o detalhe da tela que eu comentei antes. A tela do Paperwhite é contínua e a tela do Kindle verdinho tem esse degrauzinho aqui. É uma coisa que já tinha no 8ª e no 10ª geração, que eu já tive, então é uma coisa que eu já fui habituada, né? Agora que com o Paperwhite que eu não tenho mais isso. E a diferença de peso, gente, eu não consigo nem explicar. Isso aqui parece que eu tô segurando umas folhas de papel. E esse aqui, ele é um pouquinho mais leve do que o meu celular, mas ele continua sendo leve. Mesmo com a capa, ele é mais leve do que um celular. E esse aqui, ele é extremamente leve, é até meio assustador de ficar segurando ele assim, porque eu tô com medo de derrubar ele. E ele é muito, muito, muito levinho. Agora eu vou mostrar ele sozinho pra vocês verem melhor. E a parte de trás dele. O verde dele é maravilhoso, gente, de verdade. Eu acho que eu vou me apegar mais com a cor do Kindle do que com o aparelho em si. O botãozinho continua aqui embaixo. Eu gostei um pouco mais do sensor desse botão, eu não sei explicar, mas eu acho que ele é melhor de apertar e ele liga mais rápido também. E tá aqui. Ontem eu tava testando ele no modo noturno, como vocês conseguem ver, mas ele também ativa pro modo normal. E como eu falei antes... eu não mudei o nome dele ainda. Mas como eu falei antes, esse Kindle verdinho, ele só tem a opção de brilho da tela, certo? Assim como todos os Kindles também tem essa opção. A diferença que eu falei pra vocês do Paperwhite é que o Paperwhite, ele tem isso aqui, ó. Eu vou colocar o brilho no mesmo. Esse aqui ao vivo, ele é um pouquinho mais apagado do que tá aparecendo aqui na tela. E ele tem essa função aqui, de página quente. Então, isso pra mim, aqui no vídeo não aparece tanto. Mas depois eu tento gravar um outro vídeo à noite pra poder fazer vocês enxergarem como que faz uma diferença. A tela fica muito mais amarelada e dá um conforto maior pra ler. E isso pra mim é uma coisa que eu acho que vai fazer muita falta. Porque eu já acostumei demais a deixar pelo menos no quente, no 10 ou no 12. Porque fica uma página muito mais próxima da página de um livro, realmente. E eu acho que isso vai ser o principal diferencial pra mim, que vai ser realmente onde eu vou bater o martelo e decidir com qual dos dois Kindles eu vou ficar. O meu Kindle Paperwhite se chama Kingo, como dá pra ver aqui em cima, e esse verdinho então vai ser o Pistachindle. Durante essa última semana, depois que eu comprei o verdinho, eu comecei a ler no Paperwhite com o brilho no mínimo, pra já voltar a me acostumar. Mas eu confesso que mesmo com o mesmo brilho, o Paperwhite ainda tem uma tela um pouquinho mais fosca, um pouquinho mais escura. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar essa diferença que faz ao vivo. Pra mim, pelo menos, eu tô vendo bastante diferença. E uma outra coisa que falaram bastante sobre o Kindle verdinho é que a passagem de página dele é mais rápida. Eu não notei muito essa diferença ainda, mas eu vou mostrar pra vocês agora como que fica. Eu vou abrir o mesmo livro, que eu ainda não comecei a ler, vou abrir nos dois. E agora, ao mesmo tempo, eu vou tocar na tela dos dois pra gente ver a diferença de passagem de página. Opa, eu não toquei nesse aqui, foi sem querer. Eu cliquei num link sem querer. Aí. Vou continuar aqui. A diferença de página também do tamanho já mostra bastante. Já dá pra ver muita diferença do tamanho da página. Essa fonte aqui tá no 5. E essa aqui tava no 5 também. Eu vou deixar as duas no mesmo tamanho, só pra gente ver a diferença também de texto que aparece na página de cada uma. Então, agora sim, com o texto aparecendo, com o livro já iniciado, vamos ver a diferença de velocidade de página de cada um deles. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ao vivo realmente
Esse aqui é mais rápido. E acho que no vídeo dá pra ver essa impressão melhor também. Eu acho que o Paperwhite ainda dá quase uma piscadinha pra virar. Mas eu acho que dá pra ver uma diferença, sim, entre os dois. Apresentei pra vocês o objetivo desse vlog, que vai ser testar o Kindle verdinho, pra dar a minha opinião, pra dar os meus pitacos sobre ele, sendo uma pessoa que já teve 3 modelos diferentes de Kindle durante muito tempo. Durante 8 anos, já faz 8 anos que eu uso Kindle, e realmente foi uma mudança muito grande na minha vida. Eu nunca me arrependi de ter comprado nenhum Kindle, nunca me arrependi de ter trocado de modelos, mas com essa diferença da tela, da temperatura da tela, é uma coisa que eu vou ter que pensar se esse aqui realmente vai ser um modelo ideal pra mim, pra continuar usando. Mas só por isso. Não estou dizendo que esse Kindle não seja bom, tá bom? Esse Kindle aqui, ele é o modelo inicial agora. Então, pra você que não tem um Kindle e quer começar a ler, esse é o modelo inicial, esse é o modelo que vai te atender super bem. Fiz uma introdução gigantesca. Vou gravando um pouquinho todos os dias quando eu conseguir. Já falei demais, já conversei bastante, já mostrei a diferença entre os dois. Já mostrei a diferença de tamanho, a diferença da tela, a diferença de velocidade de virar a página. E agora é isso, agora eu vou aproveitar bastante, por 2 ou 3 semanas aproximadamente. Mas toda vez que eu for gravar um vlog, eu vou falar em que dia que a gente tá. Vejo vocês no próximo corte de vídeo. Tchau! Voltei, hoje é dia 4, quinta-feira. Sentei aqui rapidão antes do meu curso começar. De verdade, comprem esse aqui pra ser o Kindle inicial de vocês, porque ele é muito bom. Na terça-feira, consegui ler, eu acho que 65 páginas, e fazia muito tempo que eu não conseguia ler tanto desse jeito. Uma coisa que eu já vou adiantar pra vocês, e vou falar que realmente fez uma diferença. A velocidade da virada da página, pra mim, fez uma diferença, porque eu ainda vejo que a página dá um uma pequena piscadinha, bem de leve, mas em comparação com o Paperwhite, que dá pra ver que a página faz um tch, esse aqui vira mais rápido. E outra coisa que, obviamente, dá pra notar já de diferença de velocidade é o tamanho da página. Eu percebi que a minha velocidade de leitura tá muito maior nesse aqui, sem comparação. Eu estou em 68% do livro Os Reis do Wild. Eu ainda não comecei a ler nenhum dos livros da maratona do GF, que eu tinha comentado aqui no começo do vídeo. Quero realmente terminar esse antes de engatar com qualquer outra leitura da maratona. Quando eu comecei a fazer esse vídeo aqui com vocês, eu acho que eu tava em 47 ou 48%. E em 2 dias eu já li 20% a mais do livro. Eu estou na página 396. Eu acho que eu tinha começado na página 285, se eu não me engano. Só pra falar pra vocês realmente que essa velocidade de leitura aumentou bastante. Mas assim, ainda tô sentindo muita falta de regular a temperatura da página do Kindle. Eu tô usando ele agora no brilho 11. Eu tava alternando entre o 11 e um pouquinho mais baixo. No 8, no 8 mesmo. E esses dias eu tava lendo de noite e eu li ele no modo noturno, que também ajuda bastante, é super confortável de ler. O que eu posso dizer pra vocês, com certeza, nesses 2 dias usando só o verdinho, é que a velocidade de leitura dele é muito boa. Senti essa diferença, achei mais confortável de ler nele do que ler no Paperwhite, mas o que ainda tá me fazendo falta é essa regulagem de temperatura da tela. Era um negócio que eu usava o tempo inteiro, ele tava sempre ligado. A minha temperatura estava sempre entre o 10 e o 15, eu deixava a página bem amarelada. Então, ler nessa página mais branquinha, assim, no brilho relativamente baixo, né, como tá agora, ainda tá me causando um pouquinho de estranhamento. Mas só porque realmente foram 2 anos contínuos, né, usando daquele jeito, usando com a tela um pouco mais amarelada. Se você nunca teve um Kindle, se você quer ter um Kindle inicial, esse aqui não perde em nada, em absolutamente nada. Esse Kindle tá excelente para quem quer ter um primeiro modelo, para quem quer começar a ter Kindles e não quer investir tanto quanto pagarem um Paperwhite dos novos modelos ou os Kindles mais caros, né? E esse aqui realmente veio pra ficar no posto de Kindle inicial excelentíssimo, sabe? Como eu falei pra vocês na outra parte do vídeo, já faz 8 anos que eu tenho Kindle. O meu primeiro, ele era basicamente nesse modelo assim, um pouquinho maior, com o degrauzinho na tela e tudo mais, só que ele não tinha luz embutida.
Eu comecei a ter um Kindle com luz embutida no 10ª geração e depois eu mudei pro Paperwhite, que é esse mais moderno que eu tenho, né? Que tem esse negócio da regulagem de temperatura. Ainda sinto um pouquinho de diferença na hora de leitura, porque esse aqui é menor, então a página dele, o conteúdo da página dele fica menorzinho. Uma coisa que eu gostava do Paperwhite é que a página ficava um pouco maior, ficava um pouco mais parecido com o tamanho de um livro. Eu não sei explicar isso. Pode parecer que eu tô andando em círculos nessa minha primeira opinião, nessa minha primeira vez aqui conversando sobre o que eu tô achando pra vocês, mas é que foram só 2 dias, né, de leitura e tudo mais. Eu pretendo terminar Os Reis do Wild até domingo, dia 7. E na semana que vem, na segunda-feira, eu já quero começar então as leituras da maratona do Geek Freak. E como eu tinha comentado, a maratona desse ano tem como tema o bate-meta, pra você finalizar aqueles livros que você colocou na sua TBR desse ano e ainda não leu. São 6 desafios, escolhi 6 livros diferentes, porque a ideia é você fazer um ringue, né, pra você colocar um contra o outro. Então não tinha como você escolher 2 livros iguais pra fazer esse desafio. O primeiro desafio é um livro que você deveria ter lido esse ano, mas não leu. Eu coloquei O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Eu tenho ele físico. Segundo desafio, um livro que o hype já passou e você nem tchum. Eu já devo ter comentado algumas vezes aqui que eu fujo de hypes de livros. A maioria das vezes, quando eu vou ler algum livro que já estava muito falado e tudo mais, eu já demorei vários meses ou até anos. Por exemplo, eu só comecei a ler a Cotar esse ano. E pra esse aqui, eu escolhi Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, porque eu não li ele até hoje. Terceiro desafio. Um autor que você tem pensado em dar uma chance. Já fazia bastante tempo que eu tava com vontade de ler essa autora. Eu comprei uma trilogia de fantasia dela. E eu vou ler, então, A Vida Invisível de Ed La Rue, da V.E. Schwab. Nunca li nada dela. Só vejo elogios. Só vejo as pessoas falando que ela é uma rainha, que ela é maravilhosa. E eu decidi pegar, então, um livro único pra não me enfiar em alguma outra série, que eu não sei quando eu vou terminar. Quarto desafio. Um livro de até 250 páginas pra dar aquela inchada na meta. Pra esse aqui, eu escolhi Chocolate Quente às Quintas-Feiras. Mais um daqueles livros de fantasia cozy, que é aqueles livros de cura, né? A literatura de cura. Já comecei a ler, inclusive eu li, eu acho que o prólogo dele no Kindle verdinho já, na segunda-feira à noite, assim que ele chegou. Eu confesso que eu gostei já do comecinho do livro, já achei que já deu aquela vontadezinha de conhecer mais os personagens. E se eu não me engano, esse livro não tem 160 páginas, ele é bem curtinho. Quinto desafio. Um livro que você comprou esse ano, mas já enfiou nas profundezas da estante. Qualquer um que eu comprei esse ano. Quando eu parei pra olhar os livros que eu comprei esse ano, comprei muita fantasia e eu comprei muito livro de série. O que eu peguei, que depois eu percebi que é um livro de série, foi A Linguagem dos Dragões. Esse livro, eu tava esperando ele ser lançado no Brasil, pelo menos desde o ano passado, quando eu vi a Daisy falando sobre ele num vídeo dela. E daí, um dia na livraria, eu vi que ele é um livro fino. Eu achei que ele seria uma fantasia, pelo menos desse tamanho assim. Mas ele é um livro pequeno até. Eu acho que deve ter umas 400 páginas, 300 e poucas. Pra um livro de fantasia, e isso é um livro pequeno. E o sexto e último desafio, um livro de um gênero que você leu pouco esse ano. Se vocês acertarem qual livro eu escolhi, e é um livro que apareceu pelo menos umas 10 vezes nos últimos anos aqui no canal, em todas as listas de leitura que eu coloco ele, eu fico pensando, putz, de novo, vou falar desse livro? Senhoras e senhores, mais uma vez, Achados e Perdidos está nessa lista, porque eu percebi que eu não li nenhum thriller esse ano. Eu só li romance e fantasia. Eu li 8 livros esse ano, eu preciso de um pouquinho de thriller. Eu acho que se não for dessa vez que eu vou ler este livro do Stephen King, que eu devo ter falado 40 milhões de vezes nesse canal, eu não sei mais o que eu faço. A terceira vez pra mim é sempre um charme. Pelo menos foi assim com o Demonologista, que eu demorei pra caralho pra terminar de ler, pra engatar na leitura. Quis fazer um vídeo mais rápido só pra falar a minha primeira opinião sobre esses 2 dias lendo com o Verdinho. E acabei falando mais do que os meus cotovelos. Primeiras considerações, nota 10, maravilhoso, perfeito, mega confortável de segurar. Ele é muito levinho, ele é muito pequenininho, muito rápido de ler, minha velocidade de leitura com certeza aumentou com ele. Eu até comentei, até coloquei no meu Instagram. Eu fiz até um destaque pra falar sobre o Verdinho, como se me perguntassem, né? Ah, mas você comprou um Kindle novo só pra testar o modelo? Em todas as outras vezes que eu troquei de Kindle, quando eu comprava um modelo novo, eu testava esse modelo novo pelo menos umas 2 semanas antes de colocar o antigo à venda. Justamente pra ver se eu ia me adaptar, se eu ia gostar, se tinha tanta diferença assim de um modelo pro outro. E daí vai ser a mesma coisa com esse aqui. Vai ser exatamente a mesma coisa. Vou testar ele. E se daqui 2 semanas
semanas eu perceber que realmente o Paperwhite continua sendo o meu preferido, o meu filhotinho, que eu vou querer continuar com ele, esse aqui provavelmente já vai ter dono, tá? Eu espero que você esteja acompanhando e esteja gostando desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, este é o momento pra você fazer isso. Clica no sininho aqui embaixo pra você receber as outras notificações. E também, se você ainda não me segue no Instagram, é muito mais fácil você ver tudo isso que tá acontecendo com o Kindle verdinho, ou as minhas leituras, ou as coisas que eu tô assistindo, ou as coisas que eu estou fazendo, ou as coisas que eu estou recomendando, pelo meu Instagram, que fica mais fácil, tá bom? É dora.mld. E se você quiser seguir o meu perfil de trabalho de crochê, é dora.crocheteira. Mas pelo menos assim que eu terminar os 6 do Wild, eu venho falar um pouquinho do livro aqui com vocês também. Parece que sempre que eu tento gravar vlog de leitura, acontece trocentas coisas em uma semana só. E daí eu não consegui gravar nada durante a semana toda. Hoje já é quinta-feira, hoje é dia 11 de dezembro. Faz 9 dias, então, que eu tô com o verdinho, com o Pistachindle. E continuo com a mesma opinião do outro take do vlog, gente. Ele é um excelente Kindle inicial. Se você nunca teve um Kindle antes, você compra esse aqui, você não vai se arrepender nem um centavo, ele é maravilhoso. E vocês acreditam que hoje eu saí de casa e esqueci ele e fiquei lendo pelo celular? Ainda bem que eu tinha o aplicativo do Kindle no celular, porque daí eu fiquei esperando na fila lá pra fazer o RG e fiquei lendo. Isso pareceu muito uma propaganda pra Kindle, né? Então assim, Amazon, por favor, me nota algum dia, pelo amor de Deus. Ainda não consegui começar as minhas leituras da maratona, que começou dia 6, então já faz 5 dias da maratona. Mas como essa é uma maratona maior, ela vai, se eu não me engano, até o dia 27 ou dia 26. Então eu ainda tô tranquila, sabe? Eu também não vou me explodir se eu não conseguir ler os livros que eu coloquei. Eu vou dar uma acelerada aqui porque falta só 1h49 pra eu terminar esse livro. E eu tenho basicamente 1h49. Na verdade eu tenho 2h40 antes da minha aula começar. Eu não consegui avançar muito na leitura essa semana. Mas pra quem tinha começado em 59%, semana passada já tem 83%, não lendo todos os dias, quase, maravilhoso, perfeito, incrível, impecável. Tô falando baixinho porque tá de manhã. E ontem também eu acabei não lendo porque eu ainda estava pensando muito no 6 do Wild. Gente, que livro maravilhoso. Que fantasia incrível. E eu tinha começado a ler ele, acho que em agosto. E eu só fui finalizar ele agora, em dezembro. Nessa última semana, na verdade, que eu tô com o Kindle verde testando, foi o que eu precisava pra terminar de ler o livro. Porque realmente a minha velocidade de leitura melhorou muito. Eu acho que eu coloco ele como meu terceiro livro de fantasia preferido. Talvez eu leve muitos apedrejamentos agora, mas o meu livro de fantasia preferido até hoje é O Nome do Vento, o primeiro livro das Crônicas do Matador do Rei. O segundo eu colocaria O Hobbit, porque foi o meu primeiro contato com Tolkien. Eu finalizei ele esse ano. E eu colocaria Os 6 do Wild em segundo lugar também, com O Hobbit, porque toda a construção de mundo, todos os personagens, personalidades deles, e também o fato de que tá contando a história de um bando, o Saga, que já foi muito famoso, só que eles já são meio que aposentados. E então, tudo que a gente vai sabendo sobre a história deles é contada no passado. Então, eles estão fazendo lá a aventura atual deles, uma missão de resgate, e você vê o personagem principal falando, foi nessa época que aconteceu tal coisa, foi ali naquela aldeia que roubamos tal coisa, foi ali naquela floresta que matamos tal criatura, foi naquele reino que matamos tal rainha, sabe? Esse tipo de coisa. E você vai entendendo por que eles eram tão famosos e por que eles eram tão fortes e como que a amizade deles durou tanto tempo mesmo deles perdendo contato e parando de, basicamente, de conviver por mais de 15 anos, acho que 19 anos que o bando se desfez. Eu acho que eu vou falar melhor desse livro num próximo vídeo de livros lidos do ano. Agora eu vou tomar o meu café na xícara mais linda que existe, que é do Reasoned. Enquanto isso eu vou começar a ler então Achados e Perdidos.
novo. Hoje já é dia 3 de janeiro, eu não consegui gravar o encerramento do vlog antes. E como vocês viram, teve uma viagem no meio do caminho, eu passei uma semana em São Paulo. Depois voltei pra cá pro final do ano. E quando eu percebi ontem, enquanto eu tava editando o vídeo, eu não tinha feito um final. E também não tinha falado sobre as últimas semanas, as últimas leituras. E também não falei a minha decisão final de com qual Kindle eu vou ficar. Vou começar falando então que podem tocar We Are The Champions, podem tocar Aleluia, porque eu terminei de ler Achados e Perdidos. Meu primeiro histórico de leitura no Scoob era de 2018. E eu nunca tinha terminado de ler. E eu até olhei aqui que tem um marcador de página, na página 54, e é um marcador do Monsta X, inclusive. E eu só tinha parado nessa mesma página desde 2018, ou desde 2020, eu acho, porque eu lembro que eu recomecei a ler esse livro. E agora, na terceira vez, como eu falei antes, é um charme, pra mim sempre tá certo, uma terceira tentativa de começar a ler um livro. E assim, eu terminei de ler, eu olhei pra cara do meu namorado e falei, por que eu demorei tanto pra ler esse livro? Porque ele é surreal, ele é muito bom. Ele é o segundo livro de uma trilogia de thriller do Stephen King. Então se você quiser começar a ler essa trilogia, o primeiro é o Mr. Mercedes. Eu começava a ler e eu não conseguia parar, eu não conseguia largar. Na véspera do Natal eu consegui ler bastante e depois o restante eu consegui ler entre voltar de viagem na estrada e terminar de ler ele aqui em casa. Pra ser bem sincera, eu terminei ele no dia 1º de janeiro, mas eu vou colocar ele como uma leitura de 2025, porque no dia 1º faltava acho que 40 páginas pra terminar de ler, então eu vou considerar que eu terminei de ler ele em 2025, eu vou colocar ele como uma leitura de 2025. Incrível, impecável. Eu ficava em pânico em várias cenas, achando que ia dar tudo errado. Eu gosto muito de ler outros livros, além dos de terror do Stephen King, porque pra falar bem a verdade, eu só li um dele de terror. Mas o que me fez me interessar por ele de verdade foi ler um livro de fantasia, que se chama Os Olhos do Dragão, e começar a ler essa trilogia, que no caso eu li o Mr. Mercedes, eu acho que em 2017 ou 2018, não lembro agora. E agora finalmente, lendo Achados e Perdidos. O último livro se chama O Último Turno e eu também quero comprar ele, porque daí eu coloco os 3 juntos na estante, porque fica super bonito. Já tô, então, com essa nova meta de terminar de ler essa trilogia. Eu juro, eu não sei como que eu demorei tanto tempo pra ler um livro tão fininho assim. Ele tem 348 páginas, ele é bem pequenininho. Dei 4,5 estrelas pra ele. Tirei meia estrela só porque eu não sei se eu gostei muito de um detalhezinho muito pequeno no final, mas que isso vai ser explicado, isso vai ser melhor explorado, eu espero, no 3º livro. Dito isso, eu finalmente tirei esse peso das minhas costas. Vocês nunca mais verão este livro em listas de livros que eu quero ler ainda, porque agora eu finalmente terminei. Uma outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, que eu finalizei ela ontem, é a Celeste, a minha cobra de livros, que eu comecei a fazer um projeto no comecinho de 2025, onde todos os livros que eu lia, eu fazia uma lista colorida em uma cobrinha de crochê. Ela ficou assim, ela ficou tão linda. Aqui nela, então, são 11 listrinhas, e é muito legal de fazer isso porque eu consigo lembrar exatamente qual dos livros eu li e qual era o gênero de cada um, porque eu fiz um código de cor. A Celeste vai continuar crescendo esse ano, então esse aqui foi o último, que é o Achados e Perdidos. Fiz uma listra branca, porque essas aqui elas são off-white, então ao vivo dá pra ver um pouco melhor a diferença. Eu fiz essa lista branca pra dividir o ano, então a partir daqui, a partir de agora, as outras listas que forem crescendo serão de agora, de 2026. Provavelmente vai dar pra escutar bastante pessoal nas quadras, mas eu preciso falar um negócio pra vocês que eu tinha esquecido, pra falar sobre a bateria do Kindle. Assim que ele chegou, a bateria dele tava, acho que em 30% ou em 32%, coloquei pra carregar, continuei usando normalmente, e na semana passada eu percebi que ela tava em 34%, mesmo eu colocando ele no modo avião, e como eu já tinha falado pra vocês antes, eu sempre deixo o brilho dele entre o 8 e o 15, eu nunca coloco o brilho dele no máximo. Então eu sempre deixo mais ou menos entre o 8 e o 15, como eu falei. Mas eu percebi que a bateria dele estava indo embora muito rápido. E em comparação com o Paperwhite, isso não acontece. Eu posso usar o Paperwhite por 2 meses, 3 meses às vezes, sem ter que carregar ele. E ele continua, no máximo ele chega a 70 e poucos por cento de bateria, 60 e poucos por cento. Agora esse aqui, eu já tive que colocar ele pra carregar, então, 2 vezes em 1 mês de uso, mais ou menos. O que eu achei muito estranho, porque eu já tava bem acostumada com os outros modelos também de Kindle que eu já tive, de não ter que ficar carregando tanto desse jeito. Então, eu até comentei isso no Instagram, eu coloquei uma foto lá, vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Mas algumas pessoas me falaram também que os modelos novos que eles estavam usando responderam do Kindle azul,
e do Color Soft, que a bateria tá indo embora um pouco mais rápido. Não sei se isso é uma coisa atual, então só pra falar um pouquinho sobre a vida útil da bateria com vocês, porque eu ainda não tinha falado sobre isso aqui no vídeo, ela baixou só em 89% desde que eu carreguei na semana passada. Hoje já é domingo, mas só pra dar uma noção de tempo pra vocês, que em uma semana mesmo ele baixou só esse tanto aqui de bateria. Celular do verdinho, ó, já tá até a capa de outro livro aqui, já tá com o Chocolate Quente às Quintas-Feiras, porque eu recomecei. Recomecei não, eu já tinha começado. Voltei a ler ele um pouquinho ontem e eu decidi isso, que agora em janeiro eu vou seguir a lista de livros que eu tinha colocado pra maratona literária. E geralmente o que acontece? A maratona acaba e eu ignoro os livros que eu tinha colocado na lista de leitura, que eu tinha colocado naquela TBR específica pra aquele desafio. Dessa vez eu vou focar e vou terminar os livros que eu tinha colocado na lista. E também tô pensando em fazer um projeto bem legal de gravações de vídeo, que é vir aqui a cada 3 meses falar sobre as leituras que eu fiz no último trimestre. Acho que isso vai funcionar muito melhor pra mim do que tentar gravar um vídeo todos os meses e tudo mais. Acho que vai ser uma dinâmica um pouco mais fácil também de fazer. E agora pra parte importante desse vídeo, que eu acho que tá todo mundo se perguntando. E aí, qual que é a minha decisão? Eu vou ficar com o Pistachinho, eu vou ficar com o Pistachindle, ou eu vou voltar pro meu Paperwhite? Vamos falar então primeiro sobre os prós e contras dos dois modelos. Não estou com o meu Paperwhite aqui porque ele ainda está emprestado. Os contras do Paperwhite: ele é muito grande, ele é mais pesado e ele não é tão fácil de carregar em todos os lugares. Por exemplo, eu comprei uma bolsa nova, a bolsa muito pequenininha, eu não sei se ele vai caber lá dentro dessa bolsa. O Paperwhite você consegue colocar num bolso de calça. Inclusive esses dias eu sentei em cima dele, quase morri do coração. Porque ele tava no meu bolso, eu achei que era o meu celular. E eu sentei na cama e quando eu percebi ele já tava deitadinho assim do lado da cama. Mas graças a Deus não aconteceu nada, ele está bem. Isso é um contra do Paperwhite, por exemplo, que ele é um pouquinho maior. Mas de qualquer forma, o Paperwhite também ele é super fácil de levar, é super fácil de carregar para os outros lugares. Estou dizendo em situações de que eu sei que esse aqui cabe na bolsa que eu comprei, por exemplo, e o Paperwhite talvez não caiba. Talvez um contra que eu fale do Pistachinho, mas que na verdade é um pró. Ele mostra menos conteúdo na página pela tela ser menor, mas é aquela situação de diminuir um pouquinho a fonte, acostumar com essa fonte nova, e eu tô vendo que eu tô lendo com a 4. Na 3, a letra já fica muito pequena, e quando eu coloco na 4, já fica um pouco mais confortável de ler. Mas isso também é uma questão totalmente de costume. Todas essas minhas opiniões, gente, eu estou colocando um contra o outro. Eu estou colocando um modelo contra o outro. Eu não estou dizendo em momento nenhum deste vídeo que esse aqui não vale a pena. Muito pelo contrário, esse aqui pra mim é o melhor Kindle inicial que eu já tive. É excelente. Como eu falei várias vezes num outro take desse vídeo, a minha velocidade de leitura com ele aumentou demais. E isso é um pró muito grande que eu vou colocar, que talvez com o Paperwhite eu não tivesse percebido isso. Minha velocidade de leitura no Paperwhite estava menor do que o meu verdadeiro potencial, digamos assim. Não estou dizendo que esse aqui sozinho é muito ruim, tá? Quem já tem um Kindle Paperwhite há 2 anos e meio, essa diferença de tamanho de tela, temperatura da tela, isso faz uma diferença muito grande pra mim, tá? Todo esse vídeo é uma grande opinião pessoal, são os meus 25 centavos de opinião sobre isso, como uma pessoa que já usa Kindle há bastante tempo. Eu estou dizendo aqui, pedindo do fundo do meu coração que vocês não entendam esse conteúdo desse vídeo errado, vocês não entendam isso como só um consumismo desenfreado. Ela comprou um Kindle só pra testar, só pra ver se ela ia gostar ou não, pra depois descartar ele depois. Estou fazendo aqui é testando um modelo de uma coisa que eu já conheço há muito tempo, que eu tenho um certo conhecimento sobre isso. Então eu estou dizendo que pra você que nunca teve um Kindle ou que tem um modelo que já é ultrapassado, o Kindle verdinho, ele é excelente, é maravilhoso. A minha velocidade de leitura com ele aumentou muito. Eu não consigo nem explicar pra vocês o quanto eu consegui ler nessas 3 semanas que eu tô gravando esse vlog, e alguns dias realmente não conseguia ler nada. Passei acho que uns 4 ou 5 dias sem conseguir ler. Acho que é o melhor modelo inicial que a Amazon já lançou, que o Kindle já teve. Não perde em nada pros outros modelos. O que eu estou dizendo é que, por questões de funcionalidade, o Paperwhite pra mim continua sendo superior. E é por isso que eu vou continuar com o meu Paperwhite. E esse aqui já tem dono, basicamente. Eu levei muito em consideração, eu pensei, eu coloquei a lista de prós e contras. O meu maior contra do verdinho é, infelizmente, a questão da temperatura da tela. É uma coisa que eu usava todos os dias, continuamente, por 2 anos e meio. Isso me fez diferença, isso me fez falta.
Nos 2 primeiros dias eu tava lendo bastante, mas ao mesmo tempo eu tava lendo com certo desconforto. Tudo isso eu quis levar em conta pra trazer aqui pra esse vídeo, pra ser completamente sincera com vocês, por uma questão pessoal e uma questão de uso contínuo. A questão da temperatura de tela, pra mim, influenciou muito a minha decisão. Mas de qualquer forma, eu estou andando em círculos pra tentar me justificar o máximo possível, pra que vocês não tirem esse vídeo de contexto, pra que vocês não cortem um pedacinho do vídeo e falarem: ah, olha lá, a menina comprou um Kindle só pra testar e vai devolver ele. Se me perguntarem a opinião de qual modelo inicial eu compro, eu vou indicar esse aqui sem pensar 2 vezes. E acima de tudo, esse vídeo é mais pra ajudar você a escolher, a entender como que um Kindle funciona, a entender as funcionalidades de diferentes modelos, colocar um do lado do outro pra mostrar pra vocês realmente qual é a diferença de tamanho, diferença de tela, diferença de luz. Tudo isso influencia muito na nossa hora de ler. Então isso aqui, esse vídeo foi um vlog, foi falando sobre as leituras que eu fiz durante essas semanas de maratona, foi falando um pouquinho também, acho que até sobre o meu dia a dia, eu falei algumas coisas pra vocês, mas principalmente é um guia pra ajudar as pessoas a escolherem um Kindle inicial. Se você conhece alguém que queira ter um Kindle, que queira ler, que quer saber a diferença realmente entre um modelo e outro, manda esse vídeo pra ela, porque eu realmente espero ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais sobre como que é a diferença de 2 modelos diferentes. Um modelo mais antigo para um modelo novo, que é um modelo lançado no ano passado. Não estou em nenhum momento falando: ah, mesmo compulsivo, vamos comprar todos os Kindles existentes. Não, se eu pudesse fazer isso, eu estaria comprando e distribuindo, sabe? Estaria sorteando, estaria dando de presente, porque um Kindle realmente muda a vida de uma pessoa, muda a vida de uma leitora, muda toda a forma que a gente consome conteúdo literário. Esse foi o meu maior objetivo com esse vídeo, de trazer a minha opinião, de falar prós e contras, de falar sobre as coisas que eu gostei ou que eu não gostei, de uma forma muito sincera. Eu sempre fiz em todos os meus vídeos aqui do canal, durante todos esses anos que eu faço vídeo pra cá, e sempre quis falar de uma forma completamente honesta com quem me assiste, levar em conta também o meu próprio conforto de leitura, as coisas que eu gosto, e é por causa disso que eu vou continuar com o Paperwhite. Eu acho que eu já falei demais, eu acho que eu já me alonguei muito nessa parte desse vídeo, me justificando, pedindo que vocês entendam, né, o objetivo do vídeo. Eu sei que tem muita pessoa mal intencionada na internet. Eu sei que tem muita pessoa que pode pegar um corte desse vídeo meu e cortar e falar que estou falando sobre um consumismo compulsivo, sobre só jogar dinheiro pro alto e comprar um Kindle só pra testar. Se você assistiu o vídeo inteiro, você sabe que esse não é a verdade sobre esse vídeo. Então eu vou ficando por aqui, mas eu quero primeiro, antes de terminar esse vídeo, te desejar um maravilhoso 2026. Que esse ano seja incrível, que esse ano seja cheio de leituras maravilhosas, que a gente consiga ler, que a gente consiga tirar livros da estante que estão parados há 7 anos. Que a gente consiga alcançar as nossas metas literárias, as nossas metas de escrita. Eu tô muito que vai ser um ano de recomeços, de coisas novas, de coisas boas acontecendo na vida de todo mundo. Eu tô bem animada pra esse ano. Sei que esse primeiro semestre pra mim vai ser bem puxado, vai ser bem corrido, vai ser bem difícil. Mas ao mesmo tempo eu estou com muita vontade de viver tudo isso, com força pra fazer tudo isso também. Tô com força pra fazer o YouTube voltar a acontecer na minha vida, que eu consiga voltar a fazer mais vídeos, falar mais sobre livros com vocês, falar mais sobre crochê, falar sobre mais a minha rotina. Espero trazer mais vlogs também. Eu tava com saudade de fazer esse tipo de conteúdo, ao mesmo tempo que eu sei que é muito difícil a edição dele. É muito gostoso a parte de gravar e de sentar aqui e ficar conversando. Eu sinto que isso me aproxima muito mais de vocês. Eu sinto que eu tenho muito mais espaço pra conseguir falar sobre as coisas que eu quero falar aqui no YouTube. De coração, eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo e que você possa compartilhar ele com outras pessoas, para que eu consiga voltar aqui de 3 em 3 meses pra falar sobre todas as leituras maravilhosas que eu fui fazendo. Muito obrigada se você assistiu até agora. Obrigada por todo o apoio que vocês sempre demonstram pra mim, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Mesmo eu parando muitos meses de gravar vídeo, de postar vídeo pra cá, eu sempre tenho uma rede de apoio muito grande e eu agradeço muito a você que tá assistindo agora. Se você gostou desse vídeo, não esquece, por favor, de deixar um like, de fazer um comentário, de falar o que você achou sobre as minhas leituras, sobre o que você achou sobre o Kindle verdinho. Você mudou sua opinião de um Kindle para outro, por exemplo, por causa do meu vídeo. Não esquece também de compartilhar ele com outras pessoas que possam gostar desse conteúdo. Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha um ano de 2026 maravilhoso, que seja um ano incrível, que você consiga alcançar os seus sonhos, que você consiga o que você deseja. E que toda a sua família, todas as pessoas que você ame, também tenham muitas bênçãos, muita paz,
muita saúde acima de tudo. Muitos livros maravilhosos pra gente ler esse ano e pra gente continuar conversando sobre eles aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão, se cuidem, bebam água e tchau! Nossa, minhas unhas estão enormes, meu Deus. É isso, eu só quis mostrar as minhas unhas mesmo.